gente procura conversar muito a respeito de saúde aqui no 9 Minutos. Nada que substitua a sua consulta ao seu médico, mas alguns conhecimentos, pelo menos básicos, genéricos, que seja, podem nos advertir, nos orientar para uma série de situações que podem também nos surpreender. Hoje nós vamos conversar a respeito de psiquiatria, dessa questão da psiquiatria, e vamos conversar com um dos expoentes da psiquiatria capixaba, que vai ser o Dr. Fausto Amarante, inclusive presidente da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo. Dr. Fausto, prazer ter aqui conosco. Prazer. Novamente. Eu quero perguntar ao senhor o seguinte: a psiquiatria já está dessatanizada pelo senso comum, porque psiquiatria sempre houve uma questão de ser tratada como quem busca psiquiatria doido ou está a caminho da doideira. A psiquiatria não está dessatanizada ainda não, né? Ainda existe muito isso. As pessoas custam procurar o psiquiatra. Por isso que, infelizmente, as doenças evoluem, progridem e, às vezes, levam ao alto índice ainda de suicídio que nós temos. Nós vemos aqui em Vitória, nós vemos no Brasil, vemos no mundo ainda, o alto índice de suicídio, o alto índice de doenças que se cronificam por falta das pessoas procurarem o psiquiatra. Ainda tem aquela coisa, vamos procurar o psicólogo, vamos procurar o neurologista, só quando a doença está muito grave é que procura o psiquiatra e às vezes não chega a tempo de procurar o psiquiatra na hora certa. Esse grande índice de suicídio nós temos ainda na nossa cidade, que a gente vê aí toda hora. Quais são os distúrbios normalmente mais recorrentes na população e que recomendam uma abordagem medicamentosa, que é a característica da psiquiatria? Infelizmente, a depressão, né, na população mundial vai acometer ou acomete 20 a 25% da população mundial. Né? É um índice altíssimo, né, da população mundial. Então, isso aí é uma coisa muito séria. Né? Essa é a pior doença hoje entre todas as doenças, né, da população. 20 a 25% da população mundial acomete ou vai acometer. Esse é o grande problema. Agora, nós temos as outras doenças, né? Transtorno bipolar, que acomete até 4 a 5% da população, 1% de psicose, incluindo a esquizofrenia, né? E as outras doenças com quantidades menores, mas, no geral, o grande transtorno é a depressão. E depressão tem cura? Ou é administrável? A depressão nós dividimos em duas partes. Uma metade que tem cura e uma metade que tem tratamento administrável. Do mesmo jeito que a pressão alta, a diabetes, a metade das pessoas que têm depressão não tem cura. É administrável, tem que tratar, porque grande parte da depressão está ligada ao transtorno bipolar. Tem que tratar a vida toda. Pode viver bem, ter qualidade de vida normal, ter vida normal, mas tem que tratar a vida toda, porque não tem tratamento resolutivo, tratamento de compensação, como eu falo sempre, como tem o tratamento, né, a diabetes, a pressão alta, outras doenças qualquer, né, mas tem que tratar a vida toda. Cada vez que interrompe, vai ter nova crise, e cada nova crise vai voltar pior do que a anterior. Cada vez vai ser pior. Então, o ideal é manter o tratamento e ter qualidade de vida. Isso que é maravilhoso. Doutor Fausto, o senhor mencionou aí que a depressão, uma das partes da depressão está associada ao transtorno bipolar, aquela fase depressiva, que se alterna à mania, né? Normalmente está associado, então, a transtorno bipolar. Exato. A gente tem que entender que o transtorno bipolar não quer dizer que ele vai ter sempre uma fase maníaca e uma fase depressiva. No transtorno bipolar, tem indivíduo que só tem a fase maníaca, só tem a fase depressiva, ou ele pode ter uma fase maníaca curta e uma fase depressiva larga, ou ter uma fase depressiva curta e uma fase maníaca larga, né? Não quer dizer que seja aquela ciclagem igual, né? Que é uma fase maníaca, uma depressiva, idêntica. Não. Existem vários tipos de ciclagem. A ciclagem pode ser uma curta maníaca, uma larga depressiva, uma curta maníaca depressiva, ou pode ser uma curta depressiva, uma larga maníaca, ou pode ser ciclagem rápida, que é curta maníaca, curta depressiva, curta maníaca, né? Pode variar de várias formas. Por isso que a gente tem que entender que às vezes ele cicla só depressivo, que é muito comum, é muito mais comum ciclar com depressão do que com mania. Por isso nós vemos muito mais depressivo do que maníaco, né? E eu até gosto, porque eu acho que o indivíduo com depressão, ele sofre, ele procura ajuda, com mania não.
Fica eufórico. Ele é eufórico, eu sou Deus, eu sou o maior do mundo, ele não quer ajuda. Quem quer ajuda achando que é o maior do mundo, que é Deus? Ele dá alta para o médico. Ele dá alta para o médico, né? Ele não quer ajuda. Agora, tem uma depressão que é caracterizada essencialmente por causa orgânica, a falta de uma substância química ou um mineral? Ou é lenda isso? Toda depressão, obviamente, tem um lado orgânico, né? Toda doença tem um lado orgânico, né? Nós somos uma parte orgânica, uma parte psicológica e tudo, né? Não tem separação. Toda doença é psicossomática. Psicossomática, lógico. Eu represento também a Associação Brasileira de Psicossomática, Secretaria do Espírito Santo. Então eu falo isso, né? Hoje, tem doença que você não pode operar por lei, se não tiver autorização do psiquiatra, né? Você não pode fazer uma cirurgia bariátrica, você não pode fazer um transplante, se não tiver autorização do psiquiatra. Ele precisa disso, isso é lei. Outras cirurgias grandes, os cirurgiões hoje já não operam mais, por decisão deles, um indivíduo depressivo grave. Eles procuram o psiquiatra e falam, tira a depressão, depois você devolve. Porque ele sabe que o indivíduo depressivo, ele gasta o dobro do tempo para poder cicatrizar, ele tem muito mais chance de pegar infecção hospitalar, muito mais chance de fazer uma aderência, é muito mais complicado. Está mais vulnerável. Muito mais vulnerável. Mas existe essa bendita substância, o que em falta produz a... Essas substâncias são os nossos transmissores neuronais. Os neurotransmissores, né? Os transmissores neuronais, que essa descompensação fica alterada, né? Fica alterada. Então, esse indivíduo deprimido, ele não tem essa repasse, né? Para os receptores normal. Não ocorre a sinapse. Não ocorre essa recepção normal. Então, o que acontece? Por isso que ele sofre muito mais. Ele precisa ser, esses neurotransmissores precisam ser reposto. O que a medicação faz é isso, é repor quantidade de neurotransmissores para ele se estabilizar. Doutor Afonso, é característica como a gente que a psiquiatria se caracteriza pela abordagem medicamentosa. Existe, então, medicamento para todo tipo de distúrbio? Hoje existe, né? A psiquiatria é uma ciência nova. O primeiro medicamento psiquiátrico foi criado em 56, né? É muito nova a ciência, mas houve um desenvolvimento muito rápido da ciência psiquiátrica. Então, nós temos hoje medicamentos para todas as patologias psiquiátricas. Então, hoje nós temos tratamento para todas as patologias psiquiátricas, algumas com cura, algumas com tratamento permanente, né? Mas todas as doenças hoje, se você procurar ajuda, você tem condição de viver bem, lúcido, orientado, com tranquilidade de vida, a vida toda, desde que você procure ajuda. Tire o preconceito, entenda, psiquiatra não é médico de louco, psiquiatra é médico de todas as pessoas que possuem qualquer transtorno do cérebro, né? Depressão, pânico, toque. A gente pode dizer que em algum momento da vida alguém vai precisar de um psiquiatra? Não, eu digo que vai precisar do psiquiatra, né? Cada pessoa pode procurar ajuda de vários tipos, mas em qualquer momento da vida, alguma pessoa vai ter algum transtorno psicológico, psiquiátrico, vai ter transtorno psiquiátrico, porque nós somos humanos, nós não somos Deus. Todos nós vamos, né? O próprio Superman chegar perto da criptonita, ele pode morrer por ter sempre um amigo para tirar, né? E o grande Superman que foi Christopher Reeve, né? Adoeceu, morreu novo, porque não era Superman de verdade, ninguém é Superman. Entendi. Agora, há medicamentos que dizem equivaler a uma lobotomização química. Isso se aplica aqui em caso de surto, de crise? A lobotomização, ela é usada hoje só em casos de último caso. Nos casos orgânicos, são naquelas epilepsias ou naqueles tumores graves, no caso da neurologia, né? Naquelas epilepsias que não tem tratamento, viu que tem crises epiléticas permanentes, que sofrem desesperadamente. Naqueles tumores localizados em lóbulos específicos que podem ser cauterizados, né? Então fazem lobotomia. No caso da psiquiatria, só naquelas esquizofrenias em que o indivíduo são altamente agressivos, que a medicação não consegue controlar, né? Então, aqueles casos graves, que o indivíduo que tem muita agressividade, se perde o controle. Então, geralmente, em acordo com a lei, né, que se pede da judicial, que se faz. Ou então, naqueles indivíduos com transtorno psicopático, né, daquele transtorno de personalidade grave, e que já cometeram crimes graves, e que também, em acordo com a lei,
em que já viu que ele já repetiu o crime mais de uma vez e que não tem jeito, ele não tem como tratar, esse caso é um dos poucos casos que a medicação realmente muitas vezes não atua, em que o médico sugere ao juiz, aí depende de ordem judicial, e o juiz aceita e é feita a lobotomia. Mas então é uma atitude extremada, extremamente severa. Extremamente severa. Porque a partir daí a pessoa está definitivamente incapacitada. Porque ainda não se tem ainda noção de que áreas você vai cauterizar, porque a lobotomia é uma cauterização, né? Você pode atuar numa área e cauterizar e a pessoa continuar bem, né? A experiência que a gente tem, né, que de acompanhar, mas você pode cauterizar uma áreazinha de nada, pequena, e alterar áreas de motricidade, de afetividade, né, áreas e ele ficar uma pessoa mais parada. E o cérebro ainda tem uma região, ainda tem alguns aspectos, uma região desconhecida. Ainda a região desconhecida. Agora, existem intervenções aí que trabalham com estímulos elétricos em regiões cerebrais para desencadear algum tipo de reação desejável. Como é que o senhor tem acompanhado essas experiências? Sei, a eletroestimulação, né, que aqui em Vitória, inclusive, nós temos trabalho na universidade, eles têm se proposto a estudar essas áreas. Isso é uma coisa interessante, porque a eletroestimulação se propõe exatamente a conhecer essas áreas, né, estimulando área por área, para saber qual é a reação de cada área do cérebro, para poder, exatamente, no futuro, poder usar essas áreas especificamente sem risco de ter respostas indesejáveis, sem controle. É um mapeamento do cérebro. É um mapeamento maior, exato. Nosso tempo está esgotado, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco na edição de amanhã do programa 9 Minutos, quando a gente vai dar continuidade a essa conversa com o presidente da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo, Dr. Fausto Amarante. Até já. Sou passageiro.